Ninguém pediu, ninguém estava esperando, mas a Sony foi lá e fez, e agora a gente tem uma câmera da linha de cinema em um corpo compacto, um sensor APS-C, custando aí menos da metade do valor da FX3. Mas será que ela é tudo isso de verdade? Eu acabei de receber aqui, ó, a Sony FX30, uma câmera de cinema que cabe no bolso do filmmaker brasileiro que um dia ousou poder sonhar em filmar, em produzir usando uma câmera Cinema-Line da Sony. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Alexandre Montenegro, filmmaker e produtor de conteúdo independente. Nesse canal a gente traz muito conteúdo aí sobre equipamento, review, acessórios, bastidores de produção, tecnologia e também importação de produtos, como é o caso dessa câmera aqui que acabou de chegar, mais uma câmera comprada aí no AliExpress, levou aí cerca de mais ou menos aí uns 20 dias para chegar aqui na minha cidade. Assiste esse vídeo até o final, tá bom? Que eu tenho informações importantes para você que está pensando em de repente comprar a FX30, querendo pagar aí o menor preço possível. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sair um conteúdo novo aqui e claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem. Então, esse modelo aqui que foi comprado, ele é o modelo da Sony FX30, que eles estão chamando lá fora de modelo B, que é basicamente o modelo que não vem o top handle, que é aquele acessório que na verdade é um acessório de áudio, né? Claro que você pode comprar também ele separadamente. A Sony FX30, cara, assim, você pegando ela pela primeira vez, que nem eu tô pegando ela pela primeira vez agora, a gente já nota que por que essa câmera aí é tão desejada, né? Além de todos os recursos, claro, todos os features que são mais do que importantes, a câmera ela é muito bonita com essa parte de metal que é cinza, né? Misturando aqui com o plástico que a gente já conhece das outros modelos de câmera, né? Não só da própria Sony, mas de outras marcas. E ela tem uma pegada muito boa e ela não é pesada, né? Eu pensei que ela era um pouco mais pesada, inclusive ela é um pouco mais leve do que a minha câmera, que é a Sony A7S III. Essa câmera sem a bateria e sem os cartões, só o corpo dela, ela pesa 562 gramas. Então é uma câmera leve, creio que você não vai ter muitos problemas aí para usar ela junto com o seu gimbal, por exemplo, que você tiver. E aqui de cara o que já me chama a atenção é os botões dela, né, que é bem diferente, que é um pouquinho diferente do que eu já conheço das outras câmeras da Sony, né? Eu nunca tinha usado ainda uma câmera da linha cinema. Mas a gente tem esse botão REC, cara, bem grandão aqui na parte de cima, né? E uma coisa que eu achei que diferente foi a posição de ligar a câmera, né? Agora é um botão para você fazer o zoom. Então, se você tiver uma lente com a ligação eletrônica, né? Geralmente as Zoom G Masters, né, da Sony, você consegue fazer o zoom aqui, ó, através desse botão aqui. E o botão de desligar e ligar a câmera ficou aqui desse lado aqui, então é só questão mesmo de costume. Aqui na parte de cima, aqui ainda falando dos botões, a gente tem aqui o botão que você pode usar para controlar a íris, o ISO e o White Balance. Lembrando que todos esses botões aqui, eles são personalizáveis, então se você já tem um jeito de trabalhar aí, você já tem a sua configuração, você pode personalizar eles todos. Apesar de estar escrito aqui, né, você pode alterar todos os botões dessa câmera. A gente tem inclusive aqui um botão número 6, que é o botão de REC, e você pode personalizar para ser uma outra coisa, porque a gente tem um botão de REC aqui, né, e teria o nosso botão de REC principal aqui. Aqui na parte de trás a gente tem mais botões aqui. Agora, onde eu conhecia que era o botão de menu, né, na 7S III, a gente tem um botão de mode, e esse botão aqui é o que você usa para trocar entre os modos, né? Modo de fotografia, modo automático, modo manual. Antigamente a gente tinha o dialzinho, né, que nem na 7 III, na 7S III, nas outras câmeras da Sony, era um dialzinho que você mexia e podia alterar aqui o modo da câmera, né? Você podia ir para o modo de fotografia, usar o Slow and Quick, agora você faz aqui. Você aperta aqui, depois é só selecionar usando esse botão aqui. A gente também tem esse botão aqui da frente que você vai usar para controlar a abertura do diafragma da sua lente, né, da íris. Nesse botão aqui você vai usar a priori para controlar o ISO, certo? E a gente também tem aqui, que é o número 5, para você usar a lupa, né, que é um assistente de foco. O botão FN, que é aquele menu personalizável. E aqui no nosso dial, né, a gente tem um dial que gira. Você pode também configurar aí para o que você quiser. Eu particularmente gosto de deixar esse dial aqui para alterar o ISO. Aqui, você apertando para cima, tem as opções do display, o assistente de foco aqui, o picking,
o controlador do shutter e você ativa ou desativa a zebra aqui apertando para a esquerda. E se você ainda pressionar aqui no meio, você tem mais um botão aí que você também pode configurar aí de repente para focar ou alterar os modos de foco. E por último, aqui embaixo a gente tem um botãozinho da lixeira que você também pode personalizar e também o botão do preview, né, para a gente ver os nossos vídeos, as nossas fotos. Eu acho que vocês já notaram aí, mas a gente tem aqui, espalhado aqui pelo corpo da câmera, né, várias furações né, no padrão de 1/4. A gente tem uma aqui na lateral, tem mais 3 aqui, sendo que essas duas é exatamente para você colocar aquele handle que eu falei antes, né, que é um acessório de áudio que você usa tanto como top handle para segurar, manusear a câmera e também para ser o assist de áudio. A gente tem mais um aqui na lateral e outro aqui, ó, desse outro lado aqui. Então, de repente, se você está numa pegada aí mais minimalista, você não quer usar o cage, então dá para já acoplar alguns acessórios aqui nela sem precisar comprar um cage. Esse botão aqui do lado do botão de REC, geralmente eu uso ele para controlar duas coisas. A primeira é para controlar o ponto de foco, né? E eu uso também ele para controlar os níveis de áudio, né? Para acessar rapidamente ali os níveis de áudio, aumentar ou diminuir o volume do microfone. Na parte de trás da câmera, a gente tem aí o monitor, que é uma tela flip. A Sony conseguiu, né, incluir finalmente ali a partir da A7C, né? Então veio na A7S3, veio na A7 IV e agora a gente também tem na FX30 e na FX3 também. Vou colocar inclusive aqui a bateria para a gente ligar, que eu quero mostrar para vocês o botão de REC, né, que tem aqui em cima, ó. Porque quando a gente aperta ele, né, quando a gente está filmando, ele fica assim, ó. Fica esse vermelhão aqui, bonito. Essa câmera aqui é quase um antídoto do REC reverso. Então, porque você tem essa sinalização aqui na parte de cima do próprio botão. A gente tem essa sinalização aqui na frente, que é o tale. A gente também tem aqui na parte de trás essa outra indicação. E também, como a gente tem na 7S3, essa moldura aqui, né? Tem na 7.3 e tem em outros modelos também, que eu sei. Tem essa moldura que fica... Eu já achava isso aqui muito interessante aqui. Uma mão na roda para você poder filmar e garantir que está filmando e não dar aquele famoso REC reverso. Então, quando você está gravando com a câmera, ela fica assim, ó. Não tem como dar um REC reverso, cara, que é praticamente impossível. Se você conseguir fazer isso, você me avisa depois, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que tem de entrada nessa câmera. A gente tem aqui um HDMI tipo A, né? Aquele HDMI normal ou HDMI grande aí, como você conhecer. Então, isso aqui é uma grande vantagem de a gente não ter aquele micro HDMI vagabundo que de vez em quando dá problema, né? Então a gente tem aqui um HDMI normal e através dessa saída HDMI a gente consegue usar aí, por exemplo, um gravador externo, certo? E a gente consegue usar o poder máximo que essa câmera tem, que é gravar em RAW em até 16 bits usando um gravador externo aí como um Atomos Ninja, um Atomos Flame, certo? Então você tem essa possibilidade também de usar com um gravador externo e ganhar aí esse poder aí de arquivo, né? Gravar em RAW com 16 bits, cara, já é muita coisa aí para o seu alcance dinâmico. Também tem as outras entradas aqui, que é as entradas de áudio. A primeira aqui sendo a entrada de microfone e a segunda aqui é a saída de fone de ouvido para monitoração. Aqui embaixo aqui a gente tem as duas USB, aquela micro USB que você vai usar de repente aí para comunicar a câmera com algum equipamento, algum acessório. Um gimbal, né, por exemplo, você pode controlar a sua câmera pelo gimbal através desse cabo aqui, um micro USB, e o USB-C, né, que é o cabo que inclusive vem na câmera, que você vai usar aí para um carregamento, ainda bem que é USB-C, graças a Deus, carregamento rápido. Um diferencial que a gente tem também nessa câmera é essa refrigeração ativa para não deixar a sua câmera esquentar. E aqui nessa lateral, a gente abrindo aqui, a gente tem os slots de cartão de memória, né, para 2 cartões de memória. E também a gente pode ou usar o tradicional SD card, né, que a gente já costuma usar nas câmeras, quanto também o CF Express tipo A, que é um cartão bem mais rápido e ele é muito mais caro, tá bom? E muitas vezes esse carinha aqui, ó, já resolve, que é um cartão V90, né? A gente também consegue usar aqueles tradicionais cartões lá da SanDisk, né, que na maioria das vezes é aquele V30, né? Mas eu recomendo que você utilize um V90, né? Ele é bem mais barato que o CF Express tipo A, ele é mais caro que o V30, né?
Mas esse daqui, para mim, esse foi o melhor custo-benefício aqui dessa marca aqui, o ProGrade de 128 GB, V90. Com o V90 você consegue utilizar aqui a maioria dos modos de gravação dessa câmera, certo? Eu diria que 90% resolve com o V90. O menu dela ele é bem parecido com o que a gente tem na 7S3, na 7 IV, é o mesmo menu praticamente, né? Muda algumas coisinhas, só pequenos detalhes, mas ele é idêntico ao menu da FX3. Então tem esse primeiro menu aqui, que é o My Menu, onde eu posso favoritar e salvar aqui várias configurações, várias entradas diferentes, eu posso adaptar aqui, personalizar aqui do meu jeito. Nesse menu de baixo aqui, que é o Main, né? Que é como se fosse um Home, e aqui ele dá várias configurações aqui da disposição da câmera, que você pode alterar também, tá? Lembrando que o monitor ele é touchscreen, então eu posso clicar aqui e alterar rapidamente aqui alguma configuração. Aqui na parte de baixo a gente já entra aqui na parte do vídeo, né? Para eu ver o menu de fotografia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar lá no Mode, certo? E mudar aqui para fotografia. Como eu estou no menu de vídeo, né? Como eu estou aqui setado para vídeo, ele vai me mostrar aqui o menu para vídeo, né? A FX30 tem muitas opções de formatos, codecs e frame rates. A gente consegue aqui em 4K filmar até de 24, 30, 60 e até 120 frames. E em Full HD a gente consegue inclusive um frame rate aí até de 240 frames por segundo. A gente tem aqui alguns formatos aqui interessantes que a gente pode estar usando nessa câmera. Tem o XAVC-HS 4K, que é de cara o modelo que tem mais compressão, certo? Mais compressão. Ele vai te dar um arquivo que é muito pequeno no tamanho. Em compensação, esse arquivo aí pode te dar mais trabalho na hora de editar, porque é mais complicado para o programa debulhar isso na timeline. Então, ele é um arquivo que tem muita compressão, certo? Muita informação comprimida. Pela minha experiência, o XAVC-HS, ele costuma rodar bem nos Macs. Então, se você de repente tem esses Macs novos aí, M1 Pro ou o próprio M1, você não vai ter muito problema em estar editando esse tipo de arquivo, né? E você vai ter ali um arquivo do tamanho pequeno, você vai economizar aí cartão de memória, né? Espaço dentro do seu computador, espaço de HD externo, e vai poder usar esse formato aqui, que ele também te dá várias opções aqui, né? A gente já tem aqui a opção de gravar em 10 bits, né, 200 MB 422, ou então aqui, ó, em 420 10 bits, né, e outros formatos aqui um pouquinho mais leve, certo? Mas esse HS aqui pode ser um problema se você usa de repente um sistema Windows, né, que não é um top de linha do momento. Então, possivelmente que você vai ter que usar proxy. Uma coisa que eu tenho que pontuar também aqui é o XAVC-S HD, porque agora a gente também tem um Full HD bem melhor do que a gente estava acostumado antes, né? Na 7.3, na 7C, a gente já tem um Full HD bem melhor, porque a gente tem a possibilidade de fazer essa gravação em Full HD em 10 bits, né, 422, então você vê nitidamente que é um arquivo muito melhor que os anteriores. E a gente vai ter esses outros modos aqui, que é o XAVC-SI, 4K, e o XAVC-SI HD, né? Basicamente, ele é um arquivo com muita informação e com menos compressão, ou seja, você vai ter aí um arquivo muito grande, né? Então você vai precisar aí de muitos cartões de memória aí, com muito espaço pela frente, se você pretende gravar nesse formato. Esse formato aqui é o formato mais poderoso, tirando aquele lance lá de você poder gravar com um monitor externo, né, para filmar em RAW, 16 bits, esse arquivo é o que vai te dar mais informação aí para de repente você trabalhar ali junto com o S-Log3. Então se você vai filmar de repente ali um ambiente interno e você está mostrando ali o externo também, você tem que equilibrar ali a fotografia. De repente esse modo aqui pode ser bem interessante, porque ele tem muita informação e menos compressão, além de ser também um arquivo muito leve para o programa interpretar, né? Para o seu programa de edição interpretar. A gente também tem aí os modos Slow and Quick, né? Que basicamente é uma forma de você fazer ou um time-lapse, né? Já com um arquivo de vídeo, ou então você já gravar direto ali em câmera lenta. Importante observar que quando você grava nesses modos, você não tem o áudio. E é só nesse modo aqui do Slow Quick que a gente tem aí o frame rate máximo de 240 em Full HD, né? Agora o que eu tenho que falar aqui com vocês aqui, é exatamente aqui, ó, disso daqui, né? Sensor APS-C, né? Naturalmente é um sensor menor do que de repente você está acostumado, se você já é um usuário de A7 III, né? Ou da FX3, que é um sensor bem maior. A gente está falando aqui de um sensor APS-C. Eu sei que tem muita gente que tem até um certo preconceito com esse tipo de sensor,
mas tem muitas vantagens também de você filmar com um sensor menor, né? Por exemplo, se a gente tem uma câmera que filma com um sensor menor, recebe menos informação, a gente, consequentemente, tem menos processamento aqui do equipamento, consequentemente, a gente tem mais bateria, né? E essa bateria é a mesma bateria que a gente já está acostumado nas outras câmeras, né? A7 III, A7S III, A7 IV, na A6600, que também é uma APS-C, é a Sony FZ100. Então, essa é uma bateria muito potente. Então, a gente tem também um ganho de bateria por ter um sensor APS-C. A outra coisa é em relação às lentes. Lentes APS-C costumam ser muito mais baratas e hoje a gente está com várias opções aí de lentes APS-C baratas, né? Que não só da Sony, a gente tem várias marcas aí produzindo lentes com um bom custo-benefício. Inclusive, eu vou deixar uma pequena lista aí de lentes APS-C aí para você dar uma olhada. Lentes APS-C que estão saindo com um preço muito bom, certo? No Ali. Tem os novos modelos da Viltrox, que está fazendo bastante sucesso. A galera tá comprando muito porque realmente é um custo-benefício excelente. Então, em vez da gente ter lentes aí que custam pelo menos aí R$5.000, né, nas full frames, né, a gente tem lentes aí muito boas, claras, a partir de R$2.000, por menos de R$2.000. Então tem sim várias vantagens de você estar comprando uma câmera com sensor APS-C. Agora vamos falar um pouquinho a respeito aqui dos perfis de cor dessa câmera. Vou dar destaque aqui para alguns, né? Por exemplo, o S-Log3, que a gente tem. Agora sim faz sentido a gente usar um S-Log3, né? Porque a gente está falando de uma câmera que filma em 10 bits e o S-Log3 ele conversa muito com 10 bits por causa do alcance dinâmico, não? Então, se você de repente está filmando com a A7 III, a A7C, está usando o S-Log3, está dando muito ruído essa imagem, é justamente por isso, porque essas são câmeras que não filmam em 10 bits, né? E filmando em S-Log3, a gente tem aí todo o potencial que essa câmera é capaz de entregar de Dynamic Range, né? Dynamic Range é mais ou menos a capacidade do que a câmera tem de enxergar áreas mais claras e áreas mais escuras e, consequentemente, também de você recuperar isso numa pós-produção. E além do S-Log3, a gente tem outros perfis de cor também, que eu posso dar um destaque aqui, por exemplo, o S-Cinetone, né, que já entrega uma cor bem legal, né? Ele já tem essa câmera já tem uma ciência de cor também bem aprimorada. O S-Cinetone, basicamente, ele vai te dar ali uma cor meio prontinha. Então, se você vai filmar um trampo, vai filmar alguma coisa que precisa ali de uma certa agilidade, você não tem tempo ali de trabalhar as cores que nem teria filmando o S-Log3, você pode filmar ali no S-Cinetone, que com certeza ela vai te entregar cores muito bonitas para o seu vídeo. A gente também tem o HLG, né, que eu já não uso tanto, né? Uma coisa muito interessante da FX30 é que você consegue salvar na própria câmera alguns LUTs. Então você já tem um preview ali da sua cor no próprio monitor da câmera, né? Isso é um feature que tem em muitos monitores, né, hoje em dia, e é legal que a gente tem agora essa opção também dentro da própria câmera de poder salvar os LUTs, certo? E a outra coisa que eu queria falar também é o foco automático dessa câmera, que continua sendo maravilhoso. A Sony, nesse quesito aí de foco automático, é a câmera que é a melhor do mercado. A gente teve uma evolução aí dos últimos modelos aí de outras marcas, né, como a Canon, mas nada se compara ao foco automático da A7S III. Eu, particularmente, costumo usar muito o foco automático, né, nas minhas produções, e quando é preciso, é só alterar, você consegue usar o foco manual também. Mas quando você precisa do foco automático, meu amigo, dessas últimas câmeras aqui, né, a A7 III, a A7 IV e a FX30, cara, o foco automático, ele praticamente é inerrável. Eu não sei nem se essa palavra existe. Mas, cara, você pode confiar muito no foco automático aqui dessa câmera. Eu tô usando o foco automático agora aqui para filmar esse conteúdo para vocês. Estou usando a 7S III, estou vendo pelo monitor aqui que eu tô em foco, né? Ele tá traqueando aqui meu olho. E essa câmera também tem o mesmo sistema de foco automático que a gente tem na 7S III, que é animal. A gente tem o traqueamento no olho, tem o Face Detection, tem também o Animal Detection, então tem muitos features aí de foco automático que a gente consegue utilizar. Você consegue, inclusive, personalizar essa passagem do foco automático. Se não, você está usando o foco automático e está percebendo que a passagem de foco é muito brusca, você consegue alterar isso lá dentro da velocidade, da sensibilidade do foco. Uma outra coisa que é importante eu pontuar é o sensor estabilizado que essa câmera tem, né? A gente tem um sensor estabilizado nos 5 eixos, certo? E a gente tem algumas funções que a gente pode ativar dentro da câmera. A gente tem a estabilização standard, tem a estabilização ativa, que ela dá uma cropadinha lá, mas é muito de leve, até imperceptível em muitos casos.
gente também tem a estabilização via software usando o Catalyst Browse, que é um programa que você vai usar para fazer essa estabilização na pós-produção. A gente desativa, para usar essa função, a gente desativa no menu as opções de estabilização. Assim, a câmera consegue guardar dentro do arquivo os metadados precisos para a gente poder fazer essa estabilização e às vezes, muitas vezes, ela entrega um resultado excelente que pode até substituir o gimbal em alguns momentos. Como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, essa é uma câmera com sensor APS-C, né? Uma câmera que tem um sensor menor que câmeras como a 7 III, a 7S III, a FX3. Mas se a sua entrega é baseada no vídeo, se o seu foco é vídeo, se o seu core business é vídeo, de repente isso aí pode ser um fator irrelevante aí para sua tomada de decisão, porque um sensor aí que você, né, que o pessoal às vezes costuma considerar pequeno, ele na verdade ele é o padrão do mercado cinematográfico há muitos anos, né? Eu estou falando aí do sensor Super 35, que é o tamanho do sensor APS-C. E quando você coloca aí na balança, né, o custo-benefício de escolher entre uma ou outra, no caso, eu estou falando aí de um equipamento que faz praticamente tudo que a FX3 faz, mas um custa $3.900 e essa daqui custa $1.800. Claro que essa diferença de preço ela não é à toa, né? Em baixa luz, um sensor APS-C, ele não vai ter o mesmo desempenho de uma full frame, que é fisicamente maior, que absorve mais luz, consequentemente apresenta menos ruído na sua imagem, né? E o que pode ser facilmente contornado com você sempre tentando ali usar o ISO nativo da sua câmera, isso é muito importante, sempre tentar fazer ali a exposição correta, né? Sempre sendo mais assertivo aí nesses itens. E essa câmera aqui, por exemplo, ela tem o ISO duplo nativo, então ela tem 2 ISO base. A profundidade de campo, ela também pode ser um pouco diferente aí do que você está acostumado de repente, mas talvez o ponto de maior diferença entre as duas câmeras aí é o 4K 120, né? Que na FX3 você tem um fator crop adicional, né? Ou seja, além de você ter o fator crop, né? Por ser um sensor menor, né? Por ser um sensor APS-C, você também tem esse fator crop aí do 4K 120. Então, para algumas pessoas isso pode ser um fator que impeça, né, de comprar, de investir nessa câmera. Eu particularmente, como um usuário de A7S III, tenho que confessar que eu usei pouquíssimas vezes o 4K 120, né? Eu costumo realmente usar ou 4K 24 e muitas vezes também o 4K 60, mas o 4K 120 foram coisas muito específicas aqui que eu acabei usando. Agora vamos lá, dá para fazer foto com a FX30? E a resposta é sim, ela faz fotos em RAW inclusive, certo? Eu diria que essa daqui é uma filmadora que até faz foto. E apesar dela fazer fotos com 26 megapixels, né, ao contrário dos 12 megapixels da FX3 e da 7S III, se o seu negócio foto é algo importante, né, se você costuma trabalhar, pegar alguns trabalhos de fotografia, é melhor talvez você não investir nessa câmera agora, né, porque ela não vai ter aquele modo burst, né, que é aquele modo onde você consegue fazer várias fotos por segundo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer fotografia de um evento, de um casamento ou até de esporte, esse modo burst ele é muito útil, né? Você consegue fazer várias fotos ali por segundo, né? Para você pegar aquele momento exato. E essa câmera ela não vai ter. Outra coisa que não tem nessa câmera e pode fazer falta para você é o viewfinder, né? Tem fotógrafo que praticamente ele só tira foto utilizando o viewfinder, né? Até pra gente que é do vídeo, o viewfinder ajuda muito em situações de filmagem de externa, né? Com o sol ali a pino, então é muito bom, muito fácil ali de você conferir se a exposição tá certinho.
Isso pode ser meio contornado, pelo menos para a gente que é do vídeo, com o uso de um monitor externo, né, que tenha muitos nits, né, muito brilho. Mas para realmente quem é fotógrafo, eu com certeza vai sentir um pouco falta do viewfinder. Então, galera, a câmera é realmente espetacular, é uma grande aposta minha aí para 2023 e para os próximos anos aí da produção audiovisual. Essa aqui foi mais uma compra feita no AliExpress com sucesso, chegou rapidinho. Foram 20 dias aí para chegar aqui em Fortaleza e foi bem rápido. E claro, o mais importante, chegou sem taxa, certo? Inclusive, vou deixar aí nos comentários aí e também na descrição o link da mesma loja onde foi comprada essa câmera, certo? Essa daqui eu acho que é a 5ª câmera que foi comprada no Ali, indicada por mim, tá bom? Usando aí os links que eu indico pra galera. E eu tô compartilhando agora essa experiência aqui com vocês, tá bom? Eu vou pedir também para você deixar algum comentário aí falando o que é que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, ou até deixar de repente aí alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver nesse canal. Enquanto isso, eu vou deixar aqui, ó, mais 2 vídeos aqui para você escolher, tá bom? Ó, tem esse vídeo aqui que tá bem legal, que eu indiquei 3 câmeras aí baratas para você produzir seu conteúdo aí ainda esse ano. Tem esse outro aqui que eu contei um pouquinho da experiência de como foi importar um drone lá no AliExpress pela primeira vez, então escolhe um desses 2 aí, assiste, dá aquela força pro canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo.